Olá, Brasil, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo legal? Bem-vindos ao nosso canal, onde nós abordamos, entre outros assuntos, o que acontece na política e na justiça da nossa Brazuela do Sul. Bem-vindo à nossa Brazuela/Sul, nosso Brasil, que vive numa opressão, numa ditadura inacreditável. Mas nós vamos hoje falar sobre a posição da PGR, qual será a posição da PGR, o porquê essa demora de não responder o Alexandre de Moraes na visão do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro postou nas suas redes sociais, nós vamos falar aqui sobre o que ele disse lá nas suas redes sociais, o que ele postou, o Eduardo Bolsonaro desafiando o Alexandre de Moraes para uma batalha, né? É isso aí, desafiando o Alexandre de Moraes, o Maduro de Moraes para uma batalha. Pois é, o Eduardo Bolsonaro, ele postou no seu Twitter o seguinte texto, um recado direto, enfim, para a PGR e para o Alexandre de Moraes. Ele escreveu o seguinte lá no seu Twitter: é impressão minha ou já se passaram 5 dias que Moraes deu de prazo para a PGR responder se o regime vai ou não apreender meu passaporte? E aí ele faz essa pergunta: o regime opressor, ditador, o regime que oprime um povo, que quer cerceamento da liberdade de expressão de um povo morador da Brazuela do Sul. Tá? Pois é, e aí ele segue dizendo: estranho, o que eles estão esperando? Pois eu não posso acreditar que a PGR está desrespeitando um prazo do Todo-Poderoso, concorda? E aí ele faz a pergunta: estaria a PGR, o gourmet, isso mesmo, gourmet, você não entendeu mal não, estaria desrespeitando, desacatando, desafiando o Todo-Poderoso da Alexandria? Você tem 5 dias de prazos para responder ao Alexandre de Moraes, né? 5 dias que Moraes deu para a PGR responder, analisar esse processo. O ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, encaminhou à PGR, só para que você entenda, que a nossa Procuradoria-Geral da República, um pedido de análise da retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL São Paulo, e deu 5 dias de prazo, né? 5 dias para manifestação sobre medida, aliás, notícia crime ou não que atribui a esse pedido, não é? Crime contra a soberania nacional que estaria cometendo o Eduardo Bolsonaro. Para que você entenda melhor o que está acontecendo, o porquê desse processo, é o seguinte: você conhece o namorado da Gleice Hoffmann? Conhece o namorado da Gleice Hoffmann? O nome é assim, o Lindenberg Farinha. Perdão, desculpa a nossa falha. Lindenberg Farias. Que Lindenberg Farinha, que coisa. Pois é, a bancada do PT na Câmara dos Deputados, por meio do seu líder, Lindenberg Farinha, do PT do Rio, apresentou à PGR uma notícia crime contra Eduardo Bolsonaro, tá? Pedindo para o STF reter o passaporte por supostos crimes contra a soberania nacional. Então, no documento, o PT alega que o parlamentar patrocina retaliações contra o Brasil e Moraes em suas viagens aos Estados Unidos. O partido pede a abertura de uma investigação contra ele e a apreensão do seu passaporte para que se encerre as condutas ilícitas em curso do entendimento do PT, inclusive do Lindenberg Farinha.
o Lindenberg Farias. Então, estaria na cabeça dessa esquerdalha o Eduardo Bolsonaro cometendo um crime contra a soberania nacional e contra o Alexandre de Moraes, porque ele estaria, o Eduardo Bolsonaro, expondo a perseguição que está em curso no Brasil, perseguição nas redes sociais, perseguição da liberdade de expressão, perseguição do ir e vir, perseguição em publicar qualquer coisa ou falar, enfim, escrita, falada, aquela coisa toda. Escreveu que os iluministas não entendem que é legal e que é um atentado contra a democracia relativa, bom, aí já vem a perseguição, já parte para cima com tudo, e o Eduardo Bolsonaro não está cometendo fake news, ele está dizendo a verdade do que está acontecendo aqui no Brasil, na nossa Brazuela, que é um povo hoje perseguido, oprimido, sem direito a argumentar, a falar, enfim, muitas vezes sem direito ao contraditório, muitas vezes indiciados sem saber o porquê, e muitas vezes é preso sem mesmo ser indiciado. Olha isso que está acontecendo no Brasil. Então, vem aí não sei se você ouviu a jornalista, vamos dar moral, né? A jornalista da Globo News, a Andréia Sádica. Pois é, a Andréia Sádica, perdão, de novo, desculpa a nossa falha, Andréia Sadi. Tá? Eu falei Andréia Sádica, pois é, Andréia Sadi, desculpa a nossa falha. Pois é, ela disse, olha, o Eduardo Bolsonaro, à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, é prioridade zero para o PL. Então ela tenta desmerecer o Eduardo Bolsonaro pelo trabalho sensacional que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, falando inglês, publicando em inglês, reportando a perseguição voraz, feroz, quero dizer, do STF, enfim, do próprio sistema que vem operando no país, né? E ele tem um estreito relacionamento com o Donald Trump e todos os seus colaboradores. É um camarada que entra e sai dos Estados Unidos ou nas principais instituições públicas americanas, no Congresso, enfim, na Casa dos Lordes, enfim, até mesmo em audiência com o Donald Trump. Então ele tem colocado, de fato, o que está acontecendo no Brasil, a falta de liberdade, principalmente de expressão, e muita gente presa sem direito ao contraditório, sem direito a ser ouvido, a se explicar, sem mesmo direito aos autos, a ter acesso aos autos e saber o porquê está preso. E muitos nem indiciados estão presos. Então é um negócio absurdo. E essa Andréia Sádica, ela escreveu: o Eduardo Bolsonaro à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara é prioridade zero para o PL. Então ela disse, olha, o objetivo do partido do deputado e do ex-presidente Jair Bolsonaro é usar a comissão como palanque para fustigar Moraes e o governo do presidente Lula, do partido do PT. Pois é, Andréia Sádica, cara, que coisa. Andréia Sadi, minha filha, me ajuda aí. Você acha que o Eduardo Bolsonaro, que é inteligente, fala o inglês fluentemente, é recebido, tem livre acesso nos Estados Unidos, em todas as instituições, ele precisa estar à frente da comissão de de Relações Exteriores da Câmara? Bom, se estiver, bacana, legal, mas se não muda quase nada, menina. Viu, Andréia Sádica? Não muda nada.
O cara faz um ótimo trabalho, ele não precisa da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, não precisa, porque o mundo já sabe através do Twitter, que hoje é o X, através das redes sociais, através do próprio YouTube, do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, sabe de tudo que está acontecendo no Brasil. O mundo já sabe que esse país é um país de ditadores, é um país que não quer nada com os países democráticos de fato, de verdade, como os Estados Unidos. É um Brasil que se alinha, a cada dia se alinha mais e mais, estreita o alinhamento com país de ditadores, com países socialista, comunista, ditadores. Com Irã, Teherã, né? com a Venezuela, com Noriega, com essa turma toda, né? Perdão, Ortega, com essa turma toda. O Irã, com essa turma toda aí de pilantras, de sádicos, perseguidores, ditadores sanguinários. Então, minha filha, o cara não precisa disso. Agora, o recuo estaria o nosso glorioso, todo-poderoso ministro Alexandre Maduro de Moraes recuando? Até porque eu não sei se ele deve ter ouvido o Celso de Mello, porque o Celso de Mello, quando ele quer, ele fala uma verdade. O Pavão, quando ele quer, ele fala algumas verdades, porque ele entende, ele é um bom jurista, ele entende. E ele leu o Verbo essa semana, ele falou assim, em cima da linha, né, com todas as letras, que o Moraes está se excedendo por demais, avançando os limites, e que não é bom para a instituição, não é bom para o STF, que o Moraes tenha e tente tomar medidas como essa, de sequestro de passaporte, reter passaporte, enfim. Bom, ele deu uma aula, não vou entrar em detalhes, ele deu uma aula, estaria o Moraes ouvindo o Celso de Mello, mesmo que indiretamente, recuado, porque é gigante a briga que ele comprou. Talvez ele já deu conta disso, eu acho que sim, mas ele dobra apostas todos os dias, porque não tem mais como voltar, não tem mais como recuar. Se ele para, ele é engolido, o sistema vai ser engolido, ele é parte do sistema. Se ele avança, cada dia mais o negócio fica um fio desencapado. Agora, é temeroso porque, claro, não vai chegar aos Estados Unidos, lógico que não, não tenha sombra de dúvidas disso. Até um internauta me perguntou: Carlos, olha a cabeça do internauta, olha onde chegou a cabeça do nosso pessoal, cara, é loucura esse país. Ele me perguntou: cara, os Estados Unidos pode invadir, pegar esse pessoal aqui dentro do país? Não, isso jamais vai acontecer, não é? Isso jamais vai acontecer. Aliás, na maioria das vezes hoje, os Estados Unidos, eles não precisam enviar tropa a um país, claro, né, para determinados assuntos como esses. Não. Você lembra lá em Teherã, lá no Irã, quando os Estados Unidos abateram lá alguns ditadores, alguns terroristas, com um belo de um drone mapeando o cara, lá e plum, explodiu os caras. Mas claro que isso não vai acontecer. Longe disso, não passa na cabeça do governo americano. O que é isso, né? Claro, vai haver medidas, retaliações, taxar aqui, taxar ali, sufocar financeiramente o país em forma de retaliação contra esse alinhamento do país, alinhamento do Brasil a países ditadores, a países que têm aí essa linha ditatorial. Mas longe disso, né? Isso aí é outra coisa, né? O Moraes vai sofrer, tudo indica que ele vai sofrer a penalidade do sufocamento econômico, tá? Vai ficar numa situação difícil. Eu já expliquei em um vídeo, né, onde ele pode ser cancelado economicamente no mundo inteiro e o seu dinheiro
Bom, seu dinheiro, para ele mesmo movimentar, vai ficar muito difícil. Isso eu expliquei em outro vídeo. Mas sem essa negócio de invasão, o que é isso? Esquece isso, isso não vai acontecer, não pode acontecer. Afinal de contas, o Brasil, queira ou não, é uma soberania. O Brasil não é representado por 1 ou 2 ou 3 ministros e o executivo. O Brasil é um povo, é uma nação de mais de 220 milhões de pessoas. Bom, de joelhos, né? De joelhos, mas é uma nação que não pode sofrer invasão de quem quer que seja para pegar quem quer que seja. Não, isso não. Nós não estamos numa guerra, né? Isso aí, de armas não. Mas eu temo pelo futuro do nosso STF, porque nessa coisa aí, se explodir uma retaliação ou sanção, não vai ser só em um juiz, não. Já tem vários na mira dos americanos. Então o negócio vai ser um fio desencapado. O nosso glorioso Lindenberg Farinha, né, eu acho que vai ficar na saudade, parece que não vão enfim, confiscar, reter o passaporte. Agora, na visão do Lindenberg Farinha, o Eduardo Bolsonaro estaria cometendo um crime contra a soberania nacional e contra o Moraes. Agora, se for crime você ir lá fora expor a bagunça que está esse puleiro, aí vou te contar. Agora, você, como fez o PT, mandar vários, não Gleice Narizinho, mandar vários integrantes do PT, mundo afora, principalmente em direção a países de ditadores, pedir socorro ao Lula. Olha, o Lula está sofrendo isso, sofrendo coisa nenhuma. O Lula estava engaiolado, preso, porque roubou a nação, pilhou, saqueou, depredou a nação. Parecia uma nuvem de gafanhotos numa lavoura de milho verde. Por onde passava, destruía tudo. Por isso que ele estava preso, porque roubou este país. Não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro apenas atrapalha o sistema, apenas atrapalha os ladrões, e os ladrões estão inquietos com o ex-presidente Bolsonaro. E aí, vai ser recolhido o passaporte do Eduardo Bolsonaro? A PGR vai acatar essa queixa-crime, não é? O pedido de abertura de uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania, contra o ministro, aquela coisa toda, será? Vamos aguardar. Beleza, pessoal? O vídeo ficou grande, mas tudo bem, tudo legal, tudo bacana. Pois é. E quanto a Andréa Sádica, vai murchando aos poucos até virar nada naquela Globo lixo. Beleza, pessoal? Um abraço.